As eleições se aproximam e a gente está estreando hoje aqui no TV Mar News o quadro Direito e Cidadania. É um espaço em que você vai poder conhecer um pouco mais sobre esse universo eleitoral e sobre a cidadania também, porque uma coisa de fato está ligada à outra. E quem estreia esse quadro aqui com a gente é a advogada e desembargadora Jamile Coelho, desembargadora eleitoral Jamile Coelho, que vai conversar com a gente hoje sobre as atribuições do município. Importante a gente trazer essa discussão aqui também no TV Mar News, nesse quadro, para que as pessoas possam entender como funciona e o que cobrar. Bom dia para você. Bom dia a todos e a todas, bom dia, Porlane. Isso, é importante que a gente saiba alguns conceitos, né? E a intenção desse quadro é trazer conceitos numa linguagem que não seja jurídica, para que todos possamos entender. Na minha geração, as gerações anteriores, elas não tiveram muito contato com esses conceitos. A gente vem aprendendo isso nos cursos de Direito. É uma coisa que vem modificando, né? Como a gente estava conversando anteriormente, os meus filhos, por exemplo, já têm contato com filosofia, com sociologia, com o que é políticas públicas, serviços privados em comparação aos serviços públicos. E a gente acha importante trazer esses conceitos, né? Dia 15 de novembro está aí. As eleições foram adiadas em função de emenda constitucional. Isso já é parte de um conceito. Por exemplo, é a Constituição que determina que as eleições devem ser feitas no primeiro e no último domingo de outubro, se houver segundo turno, né, no último domingo de outubro. E esse ano, por conta da pandemia do Covid-19, teve que haver uma emenda constitucional, ou seja, um processo legislativo para alteração da Constituição, que é um processo muito mais complexo, muito mais complicado, que exige mais votos dos parlamentares para alterar essas eleições, essa data de eleição. E dia 15 de novembro está aí, onde quase 148 milhões de eleitores no país todo estão aptos a votar nos 5.569 municípios e vão votar em prefeitos e vereadores. Pois é, então nada melhor do que entender como que funciona, qual é a atribuição, por exemplo, do município, qual é a atribuição do prefeito, a atribuição do vereador, o que cobrar de cada um deles, para que a gente possa saber, de fato, o que a gente está fazendo lá na urna, né? Isso é muito importante. E quando a gente fala, então, sobre as atribuições, as competências do município, a gente pode citar já algumas delas? Pode sim. Nós moramos no Brasil e o Brasil tem nome e sobrenome. A gente mora numa República Federativa do Brasil. E o que é República? A gente pode ir de tempos em tempos, no caso, a cada 4 anos, eleger os nossos representantes, tanto na União, quanto no Estado, quanto nos municípios. Ela é federativa porque ela une, realmente ela tem um poder central, mas ela comanda uma federação, que são as unidades federadas, que a gente chama, que são os estados, e os estados são divididos em entes menores, que são os municípios, que é a ponta, né? É a ponta dos serviços, que é onde a gente vê as coisas acontecerem. E estamos no Brasil. Existem competências comuns, mas especificamente do município. O que eles podem fazer? Eles podem legislar sobre os impostos de seus interesses, de suas competências, que é o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, que ele incide sobre todas as propriedades imóveis que as pessoas detêm. O ISS, que é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ou pode ser ISSQN, que então assim, quando você vai fazer uma escova de cabelo, quando você vai num restaurante, qualquer prestação de serviço incide o ISS. Ele cobra taxas de licenciamento, taxas de localização, taxas de funcionamento. Esses impostos são muito importantes. Taxa de coleta de lixo. Esses impostos são importantes para custear as despesas do município. Ninguém gosta muito de pagar imposto, né? Mas até hoje não se viu outra maneira de custear os serviços públicos. Os serviços públicos não é do outro, o serviço público é nosso também. Então, como é que o município arrecada esse dinheiro? Tanto para pagar os servidores públicos que prestam esses serviços e para prestar os serviços mesmo, através de impostos, contribuições, né, através de taxas, os tributos. Então, ele pode legislar sobre isso. Ele tem a obrigação de, em comum com a União e o Estado, prestar serviço de saúde básica. O SUS ele tem também um regramento. Então, assim, média complexidade, alta complexidade, baixa complexidade. Então, você vê postos de saúde são tidos por baixa complexidade. Isso é uma obrigação do município.
o município tem a obrigação de prestar também com auxílio financeiro e cooperação técnica da União, com a União e os estados, a educação infantil e a educação principal, dos primeiros anos, né, o ensino fundamental. Ele tem a obrigação, ele pode dividir em bairros ou agregar bairros. Ele pode legislar, ele deve legislar sobre parcelamento de solo urbano, ocupação territorial, se aqui pode construir um prédio mais alto ou um prédio mais baixo, esgotamento sanitário. Então, são esses serviços que estão mais próximos da gente. Porque, às vezes, a gente quer cobrar uma obrigação do Estado, quer cobrar uma obrigação que é da União. É lógico que isso, a Constituição, por exemplo, do município não se chama Constituição, ela se chama Lei Orgânica. Então, ele tem esse poder de se autogovernar e auto-organizar. Então, assim, a Constituição Orgânica, a Lei Orgânica, ela deve obedecer à Constituição Estadual e à Constituição Federal. É harmônico, mas são independentes. Pois é, e aí a gente agora vamos tentar fazer o diferencial, né? A gente esse ano vai eleger prefeito e eleger também vereadores. O que compete ao prefeito e o que compete aos vereadores? Por que que a gente tem um número hoje de 25 vereadores na nossa Câmara? Os vereadores, a quantidade de vereadores é proporcional à quantidade de habitantes, né? Em Maceió nós somos 1 milhão de habitantes, temos 560 mil, mais ou menos, eleitores. Então, quanto mais pessoas, mais representantes teremos, porque é uma democracia representativa. Então, assim, parcelas da população são representadas pelos vereadores. E o que compete a cada um? A gente tem no Brasil também a tripartição de poderes, que é muito importante. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E como democracia, a gente precisa dos três. E é importante que a gente exija que continue assim, nessa democracia. O poder legislativo, ele faz as leis. Então, o que é o poder legislativo? Na Câmara de Vereadores, por exemplo, são pessoas a quem eu confiro um mandato, a quem eu confiro uma procuração, porque mandato e procuração, eles têm o mesmo sinônimo, né? Eles têm o mesmo sentido, são sinônimos. E eles vão ali falar em meu nome, por mim, para fazer as leis. Que entende o que é melhor. Se é melhor deixar que o comércio funcione até mais tarde, se funcione até mais cedo, se eu posso expandir para o litoral norte, para o litoral sul, né, sobre todo o ordenamento sobre da todo cidade, o ordenamento da cidade, sobre todas as leis de interesse local, que atinge diretamente aquele administrado. Então, ele faz as leis. E ele faz as leis de acordo com o que a gente quer. Fica uma coisa bem distante. A gente pensa que é distante, mas não é. Quando a gente vai às urnas, a gente vai eleger na Câmara de Vereadores quem me representa. Já que eu não posso estar lá todos os dias, já que a população não pode ser consultada todos os dias sobre todos os assuntos, a gente elege um corpo de pessoas que vai nos representar, que são os vereadores. Então, eles fazem as leis. Com isso, o prefeito, que é o agente executivo, que é o dono da casa, digamos assim, é quem vai executar. O Poder Executivo, ele mesmo diz, ele pode propor leis, ou as leis podem vir da própria Câmara de Vereadores. Aí existe todo também um trâmite legislativo para isso, na lei orgânica, no regimento interno da Câmara, enfim. E ele executa essas políticas. Ele escolhe quais são as políticas que ele vai investir mais. Se vai ser mais na saúde, se vai ser mais na educação, se vai ser mais no bairro. Porque o dinheiro, infelizmente, é finito. Ele tem... não é fácil administrar, Purlane, não é muito fácil. Principalmente quando você administra com pouco dinheiro. Sim. Veja a sua casa. Né? Quando você está com uma quantidade de recurso limitado e você tem muitas demandas, você tem que escolher, você tem que priorizar. Exatamente. Né? Então, assim, o que é que eu sugiro? Escolha pessoas que tenham os pensamentos parecidos com os seus. O que é que você quer priorizar dentro da sua cidade? É tomar conta da praça, é tomar conta da praia, é tomar conta mais da saúde, da educação, do lazer, da infraestrutura, né? Saneamento básico, a água que se leva até as casas. Porque tudo isso é importante, mas você tem que fazer escolhas, porque a gente não tem um orçamento infinito. Então, essa é a função do prefeito, executar. E o judiciário não faz parte do município, né? A União que organiza isso tudo. Aí é para um próximo programa que a gente pode fazer essa diferenciação. Mas é importante que tenha os três, porque tem um sistema de freios e contrapesos. Um fiscaliza o outro. Tanto que o município ele arrecada os recursos, né, através dos impostos, ele recebe também uma parte da fatia dos impostos do Estado, que é o IPVA, por exemplo. Uma parte do IPVA é distribuído para os municípios, uma parte do imposto de renda e do IPI
que é o Imposto de Produtos Industrializados da União, também vem para os municípios. Então, assim, ele tem esse orçamento e desse orçamento ele presta contas ao Tribunal de Contas do Estado e à própria Câmara de Vereadores, que é quem julga a prestação de contas dos prefeitos. Exatamente. Diante de todo esse universo, Jamile, a gente também tem que lembrar a participação de um protagonista também muito importante aí nessa história, que é o eleitor, que é o cidadão. Ele também tem o direito e tem deveres também em toda essa conjuntura, não é verdade? Sim, tem o direito de votar e que bom que a gente tem. É bom que a gente saiba que a eleição é uma conquista, né? Passamos um tempo aí bem grande sem ter eleições diretas, então desde 1988, com a Constituição Federal, que por mais que a gente ache ruim, ela é muito boa, é bom que ela existe, porque ela é o documento fundamental. E traz uma segurança muito grande para a gente, porque o que é inconstitucional está fora da lei. A gente não pode ir contra a Constituição. Isso é importante porque tem um documento lá escrito. Mesmo que eu não goste daquela norma, ela serve para mim, ela serve para você, ela serve para todo mundo. Ela serve para o meu amigo e serve para o meu inimigo. Com certeza. Então, é importante que a gente é importante que a gente tenha as eleições. E é importante que a gente se responsabilize por elas. Porque ficarão no mandato, ficarão como nossos representantes as pessoas que nós colocaremos lá. Né? Dessa vez são as eleições municipais, é uma eleição mais aguerrida, é uma eleição que a gente chama de corpo a corpo. Sim. Vai ser diferente esse ano por conta da pandemia, né? É tudo novo para todo mundo. Nós não temos todas as respostas ainda, o Tribunal Regional Eleitoral não tem todas as respostas, o TSE não tem, as zonas eleitorais. Está se fazendo de tudo para que haja a maior segurança possível no processo de eleição, mas o eleitor, ele é imprescindível, fundamental e, como você falou, é protagonista, porque o resultado das urnas vai ser o resultado da vontade deles, vai ser o resultado da nossa vontade. Pois é, tem o dever também de fiscalizar sobre tudo, né? Sim, o eleitor, ele hoje, principalmente com os celulares, né, com câmeras fotográficas maravilhosas, tem o dever de fiscalizar e tem o dever de tomar para si a responsabilidade. Sim. Né? É uma fala que às vezes agride um pouco, mas só tem quem compra e vota porque tem quem venda. Então, eu acho que já passou da hora, né? Com certeza. A gente precisa mudar esse cenário. O eleitor tem acesso à informação, não é todo mundo realmente que tem em nível suficiente, mas a gente tem que trazer essa responsabilidade para o eleitor, porque a partir do momento em que ele deixa o seu voto na mão de outra pessoa, ele não tem o que cobrar. É verdade. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar então na próxima quarta-feira aqui no quadro Direito e Cidadania. Dessa forma a gente vai encerrando então aqui o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela sua companhia nessa manhã. A gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET, claro. Beijo bem grande e até lá. Vamos subir as letrinhas comigo? Vamos lá? Sobem as letrinhas aí encerrando o programa com a gente.